Saravá, flores de luz maravilhosas do Jardim do Criador. E hoje eu estou em Nossa Senhora Aparecida e vim fazer um trabalho bacana aqui, onde eu vou falar sobre manifestar uma vida plena e abundante com a espiritualidade. Todas as formas de energia espiritual, anjos, benfeitores, guias e mensageiros de luz, fazem parte dessa forma de co-criar, de manifestar. Mas como é que eu faço isso? Como que eu manifesto de uma maneira realmente que seja assertiva? Eu vou te dizer, eu vou narrar, fazer umas narrativas aqui para vocês e vou aproveitar para gravar esse vídeo aqui em Nossa Senhora Aparecida. Vocês sabem que eu sou de Oxum, muito ligada à espiritualidade, ao rezo, à energia boa. E a gente vai se conhecer mais. Para você que é novo por aqui, eu faço não só previsões, mas eu também faço outros vídeos aí para você. Então vamos me acompanhar nessa jornada hoje aqui. Gratidão por você estar aqui. Já curte, já salva, já curte, já compartilha, já se inscreve nesse canal. Que hoje a gente vai te ensinar a manifestar uma vida plena e abundante com a espiritualidade e ela vai te ajudar a você se tornar cada vez melhor. Se você quiser, assim você quiser, né? Então vamos lá. Queria te fazer algumas perguntas sobre manifestar. Você sabe manifestar uma vida realmente próspera? Você sabe o que é manifestar? E você sabe a diferença entre manifestar uma vida próspera, a prosperidade, a abundância e o desejo? Desejo é diferente de manifestação. O desejo, você quer muito, você deseja, você quer, mas você realmente não está preparado. A manifestação vem da alma. E a gente, quando está manifestando com a alma, fazemos coisas diferentes. Diferente da manifestação, o desejo é mais uma vontade humana. Ele quer muito alguma coisa, mas muitas vezes o nosso ego é que fala. É igual quando um pai, uma mãe proíbe alguma coisa para alguém, para a criança, por exemplo, e ela quer, bate o pé e quer de qualquer jeito. E às vezes quando consegue, deixa de lado. Porque na verdade não existia um ímpeto, uma vontade de verdade firme. E por isso muitas vezes a gente deixa as coisas pelo meio do caminho. A gente luta, quer ir atrás de tantas coisas, mas muitas vezes a gente não quer de verdade e não dá valor. E não valoriza e muitas vezes pelo aquilo que a gente passa no dia a dia. A ansiedade é uma doença espiritual, na qual temos nesse dia a dia, nessa transição, nessa loucura que vivemos. Você sabia que a maioria dos seus bloqueios que você traz hoje pode ser repetição dos seus ancestrais, de feridas ancestrais que você vem repetindo, e que isso sobressai hoje em você, sem você saber, inclusive tornando-se, sabotando com coisas que você podia viver e você não vive. Como eu estava falando para vocês sobre manifestar e desejo. Manifestar com todo o seu coração, manifesta pela alma, é a forma de você conseguir alcançar aquilo que você deseja. Mas por que às vezes a gente não consegue? Porque nós estamos envoltos em muitas crenças. E aí eu vou narrar aqui algumas histórias para vocês que faz com que vocês entendam a partir dessa minha narrativa, da minha história, você possa entender um pouco melhor o que acontece com a gente quando a gente não consegue. Já falei para vocês que eu estou em Nossa Senhora Aparecida e eu achei que era bacana falar dessa história aqui. Bom, meu nome é Maria, caminho com a espiritualidade há mais de 30 anos e se você é novo por aqui, eu já te peço para você deixar o seu like e se inscrever no canal. A gente quer muitas coisas na nossa vida e a gente veio aqui nessa encarnação para conseguir muito. Só que às vezes as nossas crenças, as nossas debilitações, os nossos medos nos prendem a não conseguir. Então muitas vezes a gente tem tudo para alcançar essas vitórias. A gente tem tudo para receber aquilo que é nosso por direito. Aquela vida próspera, aquela vida abundante, aquela vida cheia de luz. Mas a gente não está preparado para fazer realmente o que precisa ser feito. Os nossos medos, as nossas crenças fazem com que a gente não consiga realmente de fato fazer. E aí deixa eu só ajeitar aqui a câmera. Por exemplo, a minha história, eu sou uma menina filha de uma mulher da roça, eu fui da roça, nós passamos muitas dificuldades na vida e quando a minha mãe se separou do meu pai, que ele ia buscar parteira, não vinha, e várias coisas, e a gente não deve
olhar por esse lado, porque cada um dá o que tem, porque o que será que meu pai recebeu da família dele para dar? Então minha mãe acabou não ficando com ele, separou, e naquela época era muito difícil morar embaixo de um pé de árvore, porque a família não aceitava a mulher que se separava. Graças a Deus as mulheres cresceram muito, mudaram, as coisas mudaram um pouco, ainda precisa mudar muito para a mulher, mas já mudou bastante. Então a minha mãe acabou conseguindo vencer esses obstáculos, mas sempre criou a gente dentro de uma religiosidade e também acreditando que amanhã é sempre um novo dia. E nesse acreditar que amanhã é sempre um novo dia, a gente acabava entendendo que aquela árvore era uma coisa melhor do mundo, que aquele feijão na lata era o melhor do mundo. A crença, o acreditar, o confiar, a esperança, que às vezes a gente não tem. Mas quando criança a gente tem muita coisa, muita força, mas às vezes quando você se torna adulta você se perde. Eu acabei vindo morar no Rio de Janeiro e acabei vindo morar aqui no Rio de Janeiro e me perdi no meio disso tudo, porque vim trabalhar como doméstica, sofri muitos abusos, tive que morar na rua. Depois que eu fui morar na rua, foi um momento difícil, mas eu fui restaurada sempre, porque a espiritualidade sempre me ajudava. E que nessa ajuda, apesar de estar no meio da rua junto com pessoas, moradores de rua e muita bolsa, e eu era uma menina com muita experiência, só tinha 16 anos, passou uma pessoa e me ajudou, me levou para casa dela. Quando eu cheguei lá, era a casa da Cabocla Jurema. Cabocla Jurema essa, que quando eu era criança, com 5 anos de idade, foi a primeira manifestação mediúnica que eu tive no meu corpo, através da psicofonia. Eu não sei se vocês sabem, mas a psicofonia é quando você recebe o espírito no seu mental e ele dá palavras, ele fala com você, ele dá mensagens através da sua boca, de você. Então eu acabei sendo levada para casa da Cabocla Jurema e lá eu fui auxiliada, eu fui cuidada, lá eu tive outras manifestações mediúnicas e fui crescendo na parte espiritual. Caminhei muito na espiritualidade, mas um dia me casei, separei, sofri muito e de novo estava sofrendo, e aí acabei sendo abusada de novo por muitas vezes, e também violência doméstica. Por medo, por desespero, eu acabei me separando e fui embora com meus 4 filhos, que eu já tinha filhas gêmeas, depois de muito sofrimento também, porque ele me largou e eu tive que ter essas filhas sozinha. Então abandonei um lar, abandonei uma casa, porque eu não queria sofrer e não queria que ele sempre voltasse, me machucasse. Eu venci, daqui a pouco, depois de um tempo, eu virei empresária, empreguei muita gente. Mas no meio disso tudo eu acabei perdendo também a empresa que empregava e faturava mais de 1 milhão por ano, sendo que em 2004, 2005, era muito difícil você faturar 1 milhão por ano. Mas eu, sozinha, junto com uma egrégora de luz que me acompanhava e mais os funcionários que vinham para mim, a gente conseguiu. Mas eu vivia muito no sofrimento de trabalho, de loucura, 4 filhos e não tinha parente no Rio de Janeiro e muito desesperada. Eu realmente não tinha equilíbrio mental e emocional para ter. Afinal, uma mulher que veio da roça, de muitas dificuldades, como é que ela teria condições emocionais para manter tudo aquilo? Afinal, a gente tem crença de dinheiro. E quem aí nunca teve crença de dinheiro? Quem aí nunca teve crença de que não é merecedora das coisas? Quem foi de vocês que já não teve crença de que não podia realmente ter aquilo? De que não podia ajudar o outro? Quem é de você que nunca teve essa crença? Eu tive as minhas. Eu tive crença de não merecimento. Eu achava que eu não merecia estar ali. Então, tudo que vinha para mim, todo o dinheiro, tudo que alcançava, eu jogava fora. Eu dava mais do que eu precisava dar. As pessoas me pediam, eu dava tudo que eu tinha. E eu estava sempre ajudando os outros, fazendo tudo pelos outros, menos por mim. E quando eu fazia mais pelos outros e menos por mim, as coisas não iam tão bem. E aí, daqui a um tempo, eu perdi a minha empresa, fali, e foi uma coisa muito violenta. Eu sempre tive a espiritualidade do meu lado, todas as vezes que eu passei necessidade, que eu passei de violência. E nesse meio, nesse íntere de ser empresária, eu fui assaltada algumas vezes, fui levada como sequestradores. E esses sequestradores me levaram para dentro de comunidades muito violentas, onde eu passei por mais violência.
Mas eu saí dali, violência no sentido de não de ter sido agarrada, não, mas eu quase morri e graças a Deus fui salva. Se eu disser para vocês que antes de eu estar passando por isso tudo, eu escutei no meu ouvido tudo que ia acontecer, mas eu muito desesperada, porque às vezes a gente fica desesperado, eu não obedeci a voz do Senhor, que ela gritava dentro de mim, nos meus ouvidos, através de uma mentora espiritual, que era a Maria Padilha, Maria Mulambo, que falava comigo. Porque eu estava tão desesperada para resolver as questões, que eu estava mais preocupada de fazer entrega, de trabalhar, de voltar, de ter dinheiro, do que escutar a voz da intuição. Então, quantas vezes você já escutou que você não deve ir por um caminho, que você não deve fazer qualquer coisa, que você não deve ir a algum lugar, ou que você não deve fazer alguma coisa para alguém, ou que você não tem que tomar uma decisão, ou que você não tem que fazer algo. Quantas vezes você já escutou isso? Mas às vezes a gente não quer ouvir, a gente não quer obedecer. Porque a gente tem um ego muito elevado e esse ego estraga as pessoas. Então isso é uma coisa que vocês devem escutar. A sua intuição, Deus que fala com você, a espiritualidade que fala com você, para que você possa realmente manifestar uma vida, que é isso que a gente está falando aqui. Você quer manifestar uma vida plena, abundante, próspera? Escute a sua intuição, ouça Deus que fala dentro de você. Entenda que ninguém veio aqui a passeio, a gente veio aqui a trabalho, a gente veio aqui para fazer algo, para evoluir enquanto ser humano. Mas as crenças, o medo e o desespero faz com que a gente não faça o que é certo. Então, e aí a gente vai se perdendo no meio dessa confusão toda. Seja aquele homem que você quer tanto, mas que você sabe que não serve, mas você faz qualquer coisa, porque você faz qualquer coisa pelo outro, mas às vezes você não faz por você. E aí é capaz de querer amarrar essa pessoa, de querer obrigar que esse homem fique ao seu lado, até aquele filho que realmente ele precisa andar com os pés dele, mas a gente não admite, porque a gente quer de alguma forma prender as pessoas do nosso lado, ou porque a gente tem essa coisa de ser controladora, porque a maioria de todos nós já passamos por muitas questões enquanto na infância, que a maioria das nossas mazelas a gente traz da infância, dessa criança ferida que sofre e que tem muitas questões dentro dela. Então eu sei que você já passou por isso, eu sei que você já sofreu, eu sei que você sofre com muitas e muitas outras formas de violência dentro de você, fora as sombras que você tem dentro de você. Mas vale a pena você escutar a sua intuição, esse Deus que está aí dentro. E no desespero e na angústia, na ansiedade, a gente não consegue chegar a lugar nenhum. Todas as vezes que eu perdi dinheiro, a não ser que eu fui violentada sexualmente, porque a violência, o abuso sexual, você não escolhe isso. Deve ser dívida de outras vidas passadas, eu não sei porquê, mas a gente não escolhe, acontece. Então, a menos dessa forma, você não escolheu ser abusado, mas de outras formas, a maioria das coisas que acontecem conosco, de uma certa forma a gente escolhe, porque a gente pode escolher os nossos amigos, a gente pode escolher a pessoa que vai estar do nosso lado, a gente escolhe ir por aquele caminho ou ir pelo outro. A gente escolhe desde a hora que você nasce, desde a hora que você acorda, as escolhas durante o dia. Quando você nasce, você escolheu nascer. Quando você cresce, a sua mãe até os 18 anos cuida de você. Ela nutre, ela cuida. Mas quando você nasce, você corta o cordão umbilical. Ela é sua mãe, ele é o seu pai, mas você tem que seguir. Então, honre sempre seu pai e sua mãe. Entenda que eles dão a vocês aquilo que pode. E a gente tem que crescer e tomar as nossas próprias decisões, fazer as nossas próprias escolhas. E foi não fazendo essa boa escolha que eu acabei, de alguma forma, atrapalhando a minha vida. Por quê? Foi totalmente a minha culpa? Pode ter sido com as minhas escolhas, mas eu não tinha tanto conhecimento. E essa falta de conhecimento, essa falta de nutrir aquilo que realmente estava dentro de mim, aquele Deus que me guiava, ou aquela escuta espiritual que vinha através de mim, que eu tomei algumas escolhas erradas, muitas vezes. Então eu quero te dizer que você é capaz de transformar a sua vida, de mudar a sua vida, de fazer coisas diferentes. Não tenha medo de recomeçar nada. E aí, depois de ter perdido tudo que eu perdi nessa vida, eu perdi uma casa, eu tive que abandonar uma casa e sair embora com 4 filhos, 2 crianças gêmeas,
de apenas 1 ano e 8 meses e 2 crianças de 7 e de 10 anos. Eu não tive medo, eu recomeçava todas as vezes que foram necessárias. Eu tive uma empresa, eu fiz o que eu pude, eu perdi muito, eu tinha desequilíbrio emocional, eu passei por algumas coisas gravíssimas no sentido de violência. E a crença que, de fato, o medo de não estar sendo boa o suficiente e as crenças limitantes me fizeram errar muito. Então eu perdi uma empresa que faturava muito, uma mulher que tinha dinheiro, uma mulher que conheceu os maiores empresários, andou de helicóptero com esses empresários e teve dinheiro e empregou muita gente. Perdi tudo, comecei do zero de novo. E aí estava abandonada, estava mal, com os filhos já crescidos, mas eu não tive medo de recomeçar. Só que a gente recomeça, quando a gente vai ficando mais velha, a gente tem mais, tá mais madura e a gente, de alguma forma, a gente tem um certo medo também de recomeçar. Mas com essa força dentro de mim espiritual, eu acabei seguindo. Eu vou continuar ali no outro lugar. Quando você não se sente livre aonde você está, quando você se sente presa em algo que não te faz bem, ali está o seu grande propósito de vida. Essa é uma forma grandiosa da espiritualidade de Deus, nos mostrar que a gente precisa fazer algumas mudanças de rota, porque a gente precisa escutar a voz da razão, do coração, dessa guiança interna que Deus dá, mostrando através de vários sinais, inclusive que essa espiritualidade te mostra que todos nós viemos para viver grandes propósitos de vida, propósito que nos leva à paz, à esperança e à prosperidade. Continuando aqui ainda nessa romaria, eu quero te perguntar, Romaria Nossa Senhora Aparecida, quais são os seus maiores medos? O que você tem medo? Você tem medo de recomeçar novamente? Você tem medo de se separar? Você tem medo de ser julgada? Medo de não ser boa o suficiente? Quais são os seus maiores medos? Lembra, vamos falar aqui de Jesus, em uma passagem de Jesus, quando ele estava no barco. E quando os discípulos estavam no barco e todo mundo vendo uma tempestade imensa, eles tiveram medo. Medo da tempestade, medo do barco virar. O que são as águas? São as águas. As águas são as nossas emoções. E naquele momento no barco, quando todos os discípulos tinham medo, eles estavam com as emoções exacerbadas. E aí eles viam muito as ondas subirem e o barco tremer. Eles tinham muito medo, porque também eles tinham medo de não ser bom o suficiente, como todos nós temos, de não estar fazendo o que é certo, enfim. Mas Jesus aparece no meio das águas e aí ele fala sobre a fé, ele manda você ter fé, ele diz para os discípulos, e aí ele começa a falar: homem de pouca fé, tenham fé, tudo vai passar. O que vai passar? As nossas emoções exacerbadas, o nosso medo, a nossa angústia, o nosso desespero. Quando a gente se conecta, quando a gente realmente tem força e a gente se cura, deixa eu só ir vir pra cá, a gente realmente consegue. Mas a gente tem insegurança, medo, a gente tem... acha que não é bom e às vezes a gente não realmente escuta a voz do coração. Como foi o meu caso, quando a espiritualidade disse: não vá para essa entrega, não saia com seu carro agora. Mas mesmo assim eu saí, porque eu achava que eu tinha que fazer. E aí, quando eu passo pelo meio de um tiroteio, quando as pessoas que me dirigiam para mim, no caso aqueles irmãos sofredores que dirigiram, que são os sequestradores que me levaram para dentro de uma comunidade onde existia uma violência muito grande, e eles me mandam andar e puxam as armas e os tiros não pegam em mim, porque naquele momento eu tinha que ficar e trazer aprender a me conectar com a minha essência divina, aprender a escutar a voz do meu coração e da espiritualidade a me guiar. Tudo que eu vim passar e que eu já passei aqui é porque tinha um propósito. Então para você também tem um propósito. Sabe, Jesus, quando disse para Pedro sair, e disse, Pedro queria seguir Jesus nas águas, no barco, sair do barco e seguir andando pelas águas, e Pedro andou e aí ele afundou. É porque, na verdade, as emoções dele não tinham equilíbrio no momento. Ele não conseguia perceber o corpo, então não conseguia... A fé dele desequilibrou, então ele afunda nas águas. Isso é assim que acontece com a gente. Então, minha amiga, minha flor de luz maravilhosa, o que eu vim te dizer aqui é: deixa esse mensageiro, deixa Jesus, o mensageiro de Deus, te ajudar a guiar o seu barco.
Se você está passando por alguma dificuldade, se você está passando por algum sofrimento, se você tem medo, e quais são os seus medos, eu vou passar um exercício para você. Pegue um caderno, escreva, conte a sua história, quem são os seus ancestrais, quem são os seus avós, o que eles passaram, o que eles já passaram para você chegar até aí. Porque pai e mãe dá aquilo que pode com o que ele tem para nós. Então, quais foram as suas histórias com os seus ancestrais? Da onde você veio, para onde você quer ir? Escreva a sua história. Olhe para a sua criança interior, cure ela e tenha fé. Então, quando Pedro nas águas e afunda, é porque naquele momento ele tinha uma insegurança. A fé dele estava abalada, as emoções dele estavam abaladas. Então, quando você está triste pelo teu casamento que não dá certo, pelo trabalho que não deu certo, pela doença que chegou até você, Jesus está te chamando a atenção para alguma coisa. Olhe para as tuas emoções, cuide. Procure ajuda para você se cuidar, porque Jesus rema esse barco com você. Mas se a gente não souber fazer isso e deixar esse remador que rema esse barco contigo, você não vai seguir. Porque desespero, angústia, dor, nós vamos passar porque a gente está encarnado aqui e nós viemos cumprir alguma coisa. Ninguém veio aqui a passeio, a gente veio aqui a trabalho. Então eu sou uma mulher que leio tanto a Bíblia, mas eu sei da palavra de Deus que tudo que ele fez por mim. Quando aqueles sequestradores atiravam em mim e eu não fui atacada, eu não fui, nada aconteceu comigo, quando a minha vida ficou em frangalhos, quando eu perdi tudo, quando eu virei moradora de rua, quando depois eu virei empresária, quando eu cresci na vida, quando eu levantei, quando eu caí, todas as vezes foram escolhas que eu fiz, acertadas ou erradas, de alguma forma eu fiz escolha. Então pensa nisso, pensa que quais são os caminhos que você quer trilhar. Você quer manter esse Deus Todo-Poderoso, Jesus que rema esse barco contigo? Você quer pegar nas mãos de Deus e seguir a tua vida em frente? Você quer algo de bom para a sua vida? Então deixa Ele ajudar você. Mas tenha fé, acredite na pessoa que você é, porque você não veio aqui nesse mundo a passeio. Então acredite nesse Deus que te ilumina e nessa família que você tem e na energia que você veio aqui buscar. E tenha fé, tenha coragem. Eu espero que você consiga fazer esse exercício aí que eu te propus. Conte a sua história para você mesmo. Se tiver muita dor, acolha-se. Se você estiver sofrendo, se acolha. Mas lembre-se, Deus nunca vai te abandonar. Jesus nunca vai deixar de remar esse barco contigo. Jesus nunca vai deixar você sozinha, mas você precisa fazer algumas escolhas mais assertivas e muito provavelmente você não vai saber fazer essas escolhas sozinha. Procure ajuda, procure uma terapia, procure Jesus, procure uma igreja, procure um centro espírita, procure o que você quiser, o que você acreditar, mas confia, porque só confiando em Jesus que você vai chegar lá longe. Porque quando Ele rema, quando Ele manda as pessoas acreditarem, confiar, homens de pouca fé, Ele quer dizer aqui, se você não acreditar em você mesmo, nessa luz que existe dentro de você, como é que as coisas vão acontecer? Como você vai conseguir realmente ultrapassar? Como você vai manifestar uma vida plena e abundante, que é o que a gente veio falar aqui, se você realmente não fizer algumas mudanças? O autoconhecimento é ideal, é primordial para a nossa vida. E só foi com autoconhecimento, só foi com acreditar, confiar, que eu mudei a minha vida. Então eu te digo que você pode mudar a sua, mas realmente o autoconhecimento faz transformações. Esse autoconhecimento mudou a minha vida e eu parei de fazer escolhas erradas. Eu parei de culpar os outros pelas mazelas que tinha em mim. Eu parei de culpar os meus pais. Eu acolhi a minha criança interior e acolho até hoje. Entendi que eu tinha uma história para estar aqui no YouTube. Entendi que eu podia deixar de ser a empresária, porque era o ego que falava em mim, e não vir para ser a cartomante, a taróloga, que de alguma forma tinha que estar aqui, tinha que ajudar as pessoas. A gente pode transformar as nossas vidas. Eu tinha um chamado, mas eu era muito orgulhosa, porque eu não queria me chamar a cartomante. Mas no fundo,
O orgulho vem do ego ferido. Se a gente não trabalha isso, o autoconhecimento, a gente não supera. Então, se você está passando por algum problema, alguma dor, alguma dificuldade, alguma doença, você vai ser curada. A vida vai mudar, mas procure ajuda, tome ações. Ninguém muda nada. Jesus deu todas as informações. Quando ele passou nessa terra, ele deu muitos exemplos. Mas a gente só vai mudar se a gente tomar atitude. Quando ele dizia da parábola do semeador que jogava semente, em alguns lugares a semente cresceu e outros ela ficou seca e não viveu, é porque a semente quis dizer que autoconhecimento. Se a gente não se conhece, não sabe de onde veio e para onde a gente quer ir, a gente não vai chegar lá. Mas eu acredito em você. Eu acredito que você vai mudar a sua vida. Eu acredito que você vai melhorar a sua autoestima, o seu autoconhecimento. Você vai se valorizar. Então, que Deus Todo-Poderoso, que a Virgem Santíssima, que Nossa Senhora Aparecida te dê muita luz, paz, alegria, saúde, prosperidade, bênçãos. Que você seja protegida por essa luz de Deus e que você manifeste uma vida próspera, abundante, tranquila, de muita luz. Que a manifestação seja a manifestação verdadeira, tudo de melhor para você. Que Nossa Senhora Aparecida, que Deus Todo-Poderoso derrame bênçãos sobre a sua vida. Que a Virgem Santíssima e toda a egrégora de luz, que os guias, benfeitores de luz, que minha mãe Oxum, meu pai Xangô, pai Oxóssi, toda forma de manifestar a Deus possa proteger a sua vida. Gratidão por você ter chegado até aqui. E eu tenho um presente, como eu disse para vocês. O presente se inscreva aí. Eu vou deixar uma pesquisa para vocês responderem. As 5 primeiras pessoas que responderam a pesquisa vão ganhar uma terapia. E as 5 pessoas que comentarem aí embaixo também vão ganhar uma terapia. E você também pode entrar no grupo de Reiki para aprender Reiki. Porque, como eu disse, Reiki foi uma das formas de cura que a minha cigana Sulamita me ensinou e me deu. Para eu ajudar outras pessoas e eu espero te ajudar. Eu espero que você fique bem, que você seja feliz e que você use o autoconhecimento para se libertar. Porque só quem é livre pode saber aonde está e aonde quer chegar. E não se deixa ser enganada pelos outros e não se deixa que as sombras e as dores maltrate mais ainda a sua vida. Então que você possa se conectar com a tua essência divina. E se precisar de mim, eu estou aqui. Um beijo grande, que Deus te abençoe abundantemente.